E aí pessoal, beleza? Pessoal, vamos falar aqui sobre sistema de câmbio dupla embreagem Power Shift Ford. O câmbio, depois do L4, mais temido aí, né? Mais mal falado, coitado. Então vamos esclarecer algumas coisas aqui sobre esse câmbio. Os prós e os contras. E você, com esse vídeo aí, vai conseguir tomar a decisão, né? Se você encara um carro desse aqui ou não. Vamos falar um pouquinho desse problema desse carro aqui e depois a gente vai falar do modo geral. De antemão, se inscreve, compartilha, dá ajuda pro canal aí. Falha na transmissão. É exatamente essa falha que essa transmissão aqui tá dando, tá, pessoal? A gente vai falar sobre ela. Ela não passa mais marcha. Então, o que que acontece? Pessoal, a gente tem que falar, a gente tem que criticar o que de fato tem problema, né? E a gente tem que falar também das qualidades. Já se inscreveu aí? Esse vídeo aqui vai ser bem interessante, vai ser bem legal. Pessoal, vamos falar aqui do que dá medo, né? Nessa linha de câmbio automatizado. Aqui é um automatizado, tá, pessoal? Não é um câmbio automático, não. É um câmbio automatizado de dupla embreagem. Então você tem um câmbio mecânico com engrenagem, sincronizador, você tem um módulo para passar marcha, não tem sistema hidráulico aqui, o que eu vejo como vantagem sobre os automatizados mais disponíveis, né? Que é o Dualogic e o iMotion. Então vamos falar aqui de Power Shift. Qual é o calcanhar de Aquiles aqui do Power Shift? Basicamente, pessoal, o sistema de acionamento e a própria embreagem, eles tiveram uma produção sem uma boa proteção contra a oxidação. Esse é o ponto 1, tá? Você vai falar, é o módulo. Sim, o módulo saiu com problema desse carro e deu até recal. Mas o que acontece? A parte de acionamento do platô ali, para quem não sabe como é, esse platô, pessoal, ele tem dois platôs e dois discos, então ele faz marcha par, marcha ímpar. Aciona um, você tem ímpar, aciona outro, você tem par. É assim que funciona. E o que acontece? Essa parte de oxidação, ferrugem, pessoal, ferrugem mesmo, tá? Ela fica muito presente ali, fazendo com que as peças se desloquem com uma quantidade de esforço maior do que deveria. Dessa forma, o que acontece? Vamos bater um papo aqui. Faz a pipoca aí que o vídeo vai demorar um pouco. Deixa eu colocar o computador aqui. Então aqui, pessoal, as falhas que são geradas, vou passar muita dica para vocês aí também quanto à parte de como diagnosticar, como você ter um norte de onde partir. Fica no vídeo aí que vai ter muita informação para Power Shift, tá? Então o que acontece? Nesse momento nós temos ali, ó, falha da transmissão. Primeira coisa que você deve fazer é ver se seu carro se enquadra no recal. Entrar em contato com a Ford, porque às vezes seu carro está na condição de troca do componente e não fez ainda. Vamos ver aqui o que ele vai trazer de falha para gente. Processador do módulo. Ok. Diante disso, pessoal, o que a gente faz? O diagnóstico é uma rotina. E essa rotina ela não pode ser quebrada nem para fazer a verificação da parte de câmbio, nem por parte de injeção, por parte de freio ABS, qualquer parte eletrônica. A primeira fase de um diagnóstico de falha eletrônica é você fazer a verificação do sistema de carga, a bateria, se você não está tendo picos de tensão ou quedas excessivas. Esse carro aqui na primeira partida ele está fazendo 9,26 volts, logo na primeira partida. Isso é um grande problema, pessoal. É uma bateria boa, de marca boa, e ela é de 2021, nós estamos em... Então é uma bateria que está cumprindo já. Hoje é dia frio no Rio de Janeiro.
E a tendência, né, é a carga da bateria estar mais baixa também. Já após a segunda partida, ele fica com 10 volts e meio para cima, o que já é bom, tá? Mas a primeira partida a gente já fica com o pé atrás. Por quê? Essas quedas de tensão são o que mais danificam qualquer tipo de módulo, inclusive esse, tá? Então isso tem que ser muito bem visto. Aterramentos, pessoal, tem que verificar isso tudo, não pode dar bobeira não. Partindo do princípio que a elétrica ela já está ok, a gente, nesse modelo de câmbio, a gente pode fazer a reprogramação, tá? Essa falha aqui é quase certo que seja módulo. Ontem eu já reprogramei, mas vou fazer de novo aqui para vocês entenderem como fazer a parte de reprogramação para que a gente tenha algumas respostas. Por exemplo, será que isso não é embreagem? Será que isso não é a rampa? Será que não é o motorzinho, o sensor de posição da embreagem? Então, pessoal, muitos serais a gente tira daqui. O técnico, quando tem a informação, ele vai conseguir definir algumas coisinhas aqui. Quando nós temos a embreagem que não está acionando, nós vamos ter um código de emperramento, falha de rampa, alguma coisa assim. E o sistema aqui, ele é tão legal, pessoal, que ele nos diz no teste se ele foi aprovado ou não, o que praticamente já nos norteia a não investir tempo, né, naquela sessão. Ó, a embreagem 11.32, embreagem A, tá? Deixa eu ver aqui a B. (12.94). Aqui, pessoal, não tem regra, tá? Porque tem que fazer a medição mecânica, tirar a embreagem. Mas a gente considera esses números aqui até em torno de 14,5, 15. E já está chegando no fim da embreagem. É um número que você tem que ter na cabeça, você tem que saber disso. E o que eu quero mostrar para vocês aqui, deixa eu desligar o carro. Tensão do módulo, olha aqui, ó, 12.3. Vou dar partida nele. Viu ali? 9.8. Isso não é bom, pessoal. Agora 10.3. Saiu da tela aqui porque ele perdeu a comunicação. Então vamos voltar. Então aquela partida ali já não é legal. Pode ser o problema do carro? Sim, pode ser o problema do carro. O que a gente faz, pessoal? Será que não tem um aterramento ruim dentro dessa central? Alguma coisa assim? No diagnóstico, a gente pega e dá uma comparada, por exemplo, com o módulo da injeção, que tem falha. Esse carro é GNV. Então vamos lá. Excesso de rotação do motor. Eficiência, sistema de catalisador, é um carro que tem GNV. Pessoal, muita coisa de falha de câmbio parte da injeção eletrônica, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Perda de comunicação com o TCM. Ele está falando que ele não conseguiu em algum momento a comunicação com o módulo da transmissão, tá? É uma falha de rede. Uma outra coisa, pessoal, não encha a cabeça do seu mecânico com vídeos de YouTube, nem com o meu vídeo, nem com o vídeo de ninguém. A falha que está acontecendo nesse carro pode não ser a falha do seu carro. Então você argumentar com um profissional que eu vi um vídeo e era isso, você está completamente errado, tá? Esse vídeo, ele vai trazer uma somatória de experiência de manutenção, de diagnóstico, que pode ajudar no diagnóstico do seu carro. Não quer dizer que seja o seu defeito,
Então, não assuma a falha desse carro como a falha do seu carro, que pode não ser verdade, tá? Por que eu falo isso, pessoal? Porque tudo envolve dinheiro, não tem jeito. E às vezes aquela tua necessidade e angústia de ter que resolver da forma melhor e mais barata possível, já acha que o problema do carro que está na internet é o problema do seu carro. Eu vou contar aqui para vocês algo que não é segredo no meio automotivo, mas para o proprietário fica pouco entendido. Qualquer falha que você tenha no sistema de controle da transmissão, a consequência é a mesma. Vamos lá, vou dar um exemplo. Eu consertei esse carro aqui, né? O carro tá bom, tá perfeitinho, bonitinho, liberei o carro e ele acendeu aquela lâmpada lá, falha na transmissão. Procurar serviço. Na cabeça do proprietário, ele fala, ó, deu o mesmo defeito. Pode ser? Sim, pode ser. Mas, pessoal, o câmbio ele tem uma coisa. A falha final do câmbio em emergência sempre vai ser a mesma. Ele vai bloquear numa marcha, seja qual for essa marcha, ele vai impedir a passagem de marcha e ele vai acender a lâmpada. Assim como na injeção eletrônica. Se você tiver falha na sonda, vai acender. Se você tiver falha no sensor de temperatura, vai acender. Ambos vão provocar um funcionamento diferente no motor, consumo excessivo, mas são falhas completamente diferentes. Mas aos olhos do leigo, aos olhos do proprietário, ele jura que é a mesma falha, porque foi aquela lâmpada que acendeu e a consequência foi a mesma, mas a causa não. Tá? Então, isso tem que ser muito bem entendido, por quê? Primeiro que não é dever do proprietário saber dessas informações, mas agora se você está vendo o vídeo, você já sabe. Então, você faz a embreagem do carro, por exemplo, desse carro aqui, aí você libera o carro dá o problema de novo. Ué, deu problema no módulo, o módulo ele não tinha se manifestado como falha e agora ele se manifestou. Entendeu? Ah, mas não viu antes? Não, não tinha o código para a gente se basear e tínhamos o estudo do sistema de embreagem que estava, de fato, travando, né? A rampa não estava fazendo. Então, tudo isso tem que tomar muito cuidado, por quê? E muito bem documentado, para que o proprietário tenha o entendimento e saiba o que foi feito. Quando você faz a manutenção de uma embreagem, você não está fazendo do câmbio. É um acessório do câmbio, é um componente periférico ao câmbio. Tá? Quando você faz a troca do módulo, é um componente periférico ao câmbio. Ah, quebrou a segunda, por exemplo, que é dentro do câmbio. Quebrou a engrenagem, está arranhando ao passar marcha. São falhas completamente diferentes. Tá? Então toma cuidado, não atormenta o seu mecânico com os meus vídeos não, que aqui é um bate-papo, é um acontecimento desse veículo. Acontece muito, sim, mas pode não ser o seu problema, tá bom? Vamos lá. O que eu quero aqui? Pegar a tensão da central de injeção. Deixa eu ver se ele me mostra, que alguns não mostram, mas vamos ver se eu tenho a tensão aqui dentro. De cara, 12,42. Vamos dar partida. Bem perto de 10 volts ali, né? Pessoal, o ideal que eu recomendo é 10 volts e meio. Acima de 10 já não está muito ruim, mas 10 volts e meio. Então você vê que ele meio que copiou ali. Viu lá? Ficou em 10,8 agora na partida. Ele meio que copiou a tensão do módulo lá. O que isso está me dizendo, pessoal? Se existe falha de aterramento ou queda em um dos módulos, existe nos dois. Não é exclusivo só de um módulo. Então, o que se faz aqui? Vai lá na bateria e testa na bateria. E eu já fiz o teste, está dando a mesma coisa. Então, essa perda, ela não é individual do módulo. Não é um problema dentro do módulo. Você pode afirmar isso categoricamente, tá? Pegamos lá no módulo da transmissão, 9 volts e meio, vamos supor. Aí você vai no módulo da injeção, 10,5. E não baixa por nada. Você vai na bateria, 10,5, 10,6. Você volta lá no módulo da transmissão, 9 e os quebradinhos, 9, 8 volts. Pode ir lá. Tá? Existe algum BO aí, regulador de tensão interno, alimentação, aterramento, tem algum BO, tá? Então, tem que ser estudado. Outra coisa, o scanner não diz nada, o scanner não fala defeito, nem conserta carro. Quem faz isso é o técnico, tá? Diante dessas informações que você tem aqui, e quem está manipulando essa ferramenta, ela pode te dar a solução e ela pode te dar um custo desnecessário. Tá? O scanner nada mais é do que uma interface, ou interface, para quem... Né, outro dia me chamaram a atenção, você falou interface. Tá bom. Visualizar aqui os dados que já estão contidos lá dentro, só que ele não tem tela. Cadê a tela para a gente ver? A gente não tem como se comunicar com o carro.
O scanner ele não está colocando nenhum tipo de dados, ele só está me mostrando aqui, né, numa tela, os dados. Então, o scanner está consertando alguma coisa? Não, ele é um intermediário a me trazer informações que estão dentro dos módulos do carro. Se você não tiver a sua rotina, se você ficar naquela de, pegou a falha ali, já vai ali, lamento, você vai sofrer um bocado. Tá? Então comece sempre pela tensão, aterramento e carga do carro. A carga do carro tá legal? Tá legal sim. Já tá fazendo a correção. Em média, pessoal, até 14.8 é uma boa carga, tá? Acima de 12.8 até 14.8 em média. Vocês vão vir a 12.5, a 14.5 e tal. Pessoal, é uma média, tá? E dependendo do tipo de alternador, geração do regulador de tensão, esse sistema de carga que você vai ver aqui, pode ser um carro zero, e ele está ali ó, com 12.5 volts. Aí você fala, nossa, você acelera e ele não sobe. E você vai falar, caramba, esse alternador está ruim, tá aí o problema. Não, você tem que ver que geração é esse alternador. O que eu recomendo nesses casos, o que você faz? Desliga o carro, liga o farol alto, deixa uns 5 minutinhos com o farol alto para dar uma sugada na bateria, para o alternador de fato entender que, olha, ele está precisando de carga, aí você vai ter uma análise melhor, tá? Que não é a análise perfeita não, tá, pessoal? A análise perfeita tem que ter uma ferramenta externa para mudar o PWM dele, para ele fazer um retorno de carga maior ou menor, tá? Mas a gente consegue, sim, com nossos estudos, fazer isso. O que você vai fazer? Dependendo da geração, você vem aqui, deixa a chave ligada, liga o farol do carro, deixa no farol alto, ó. Eu tô com dúvida, que geração que é esse? Ó, farol alto. Deixa aí, deixa ele sugar a carga. Olha lá, baixando. Deixa ali uns 5 minutos. Aí você vai dar partida nele, ó. E como ele percebeu que baixou bem a bateria, ele vai repor isso mais rapidamente. Então, a gente ainda nem chegou lá na frente, lá no capô do carro, tá? Esse carro provavelmente é módulo mesmo, tá, pessoal? Vou explicar para vocês aqui como se faz o teste da parte do Power Shift, para ele te dar um norte quanto a embreagem e as rampas, tá, pessoal? Se você tiver códigos de rampa, você retira os motores, tá? Os motores elétricos. Esses motores elétricos, pessoal, eles não são somente motores, tá? Eles são motores, eles giram horário, anti-horário, e eles fazem a medição do ponto de acionamento da embreagem, o início até o fim. Então ele calcula tudo aquilo dentro do módulo e entrega para o módulo a posição, onde está o acionamento dela e tudo mais. Eu vou apagar a memória, ver se ele aceita. Aceitou até o momento, para ver se ele vai aceitar os testes, tá? Os testes, o que você vai fazer? Você vai pedir para o carro calibrar. Vou botar aqui, ó, teste do sistema de embreagem. Aqui tem algumas rotinas, né? Ele pede para pisar no pedal do freio, liga a ignição, e ele vai passar por algumas rotinas aqui, pessoal. E vocês vão perceber que ele vai dar ali, ó, pendente e aprovado. Dependendo do scanner, vai botar testando. Enfim, cada scanner coloca uma coisa. Teste do curso, ó, tá testando, né? Se ele pegar já algum travamento nesse meio, ele já vai ciclo de rampa da embreagem. Ciclo de rampa nada mais é do que o acionamento dela, tá? E o retorno dela. Isso ele vai testar a embreagem A e B, tá, pessoal? Não vou cortar não, mas é um pouquinho demorado. Essa rampa, pessoal, quando dá problema e você vai fazer ali a troca dos roletes ou até do garfo completo, o que acontece? Ela traz um esforço para o motor, para o acionamento, que
esse esforço, ele danifica o motor, ele traz aquecimento, porque ele tem uma placa eletrônica ali dentro, e esse esforço, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que esse motor, mesmo com a embreagem nova, ele possa dar algum tipo de problema depois de montado. Então a minha recomendação é sempre quando a gente tem uma rampa com falha, essa rampa deixa em observação para o cliente que esse motor ele pode apresentar falha, ou melhor ainda, já sugere a troca desse motor, dessa rampa que apresentou o travamento. Tá? Porque, vou passar para vocês, 90% dos casos o motor dá problema. Ó, esse procedimento foi bem sucedido. Coloque a transmissão em estacionamento. Já está, tudo bem? Ele pede aí um tempinho, não vou segurar vocês nesses 40 segundos. Agora ele manda desligar a ignição. Vamos sair. Viram ali? Ele fez o teste do sistema de embreagem. Deu ok. Eu tenho por que condenar alguma coisa na embreagem desse carro? Nesse momento, não. Aprendizagem adaptativa da transmissão. Vamos colocar para fazer. Aqui ele nos diz o que vai ser feito, como deve ser feito. Colocar a chave ligada, já coloquei. Sensor de faixa, pessoal. Sensor de faixa é isso aqui, ó. Tá? Ele vai dizer aqui as posições. Então, se você tiver com algum erro lá, tá vendo lá? PRND, ó. PRNDS de esporte. Lá. O P, ó, tá com a pequena... Eu vou empurrar um pouquinho mais forte o P, ó. Acendeu. Então, vamos fazer. Tá, que são aquelas rotinas, né? E ele vai nos dar ordens aqui, ó. Pressione o botão após o seletor de marcha estiver em estacionamento. Aprender posição. E aqui eu vou precisar das duas mãos. Tá na posição de estacionamento. Posição aprendida. O que ele falou aqui? Ó? Eu aprendi a posição de estacionamento. O parque, pessoal, tá? O P. Pressione o botão quando estiver em ré. Então a gente vai fazer a ré. Olha lá, a ré não marcou. Vamos dar o ok aqui. Posição aprendida. Ouviram a ré lá? Mas não está marcando lá não, mas ele falou que aprendeu. Vamos continuar. Em ponto morto, que é o neutro dele. Neutro. Posição aprendida. Não marcou lá. Depois a gente vai passar. Agora o drive. O que acontece, pessoal? O sensor desse... E agora o S. O sensor... Ok. O S ele marcou. Função concluída. Movo o seletor para a gente verificar aqui. Esse sensor, pessoal, ele não é igual de câmbio automático. Da maior parte de câmbio automático, ele é um interruptor. No câmbio automático, normalmente, é uma placa, igual o interruptor de ligar uma lâmpada. É um contato elétrico. Você anda ali, ele marca o drive, no outro polo ele marca o neutro. E é assim, aqui não, é um sensor chamado TR. Ele é um sensor no qual a gente distorce o campo magnético dele e em cima daquela distorção ele gera uma voltagem. E a gente tem que gravar, por exemplo. Estou inventando números agora, tá? A gente colocou em S e ele mandou 1 volt. Aí a gente tem que dar o ok aqui para ele falar, ó, opa, em S eu tenho 1 volt. Aí, por exemplo, no drive, vou botar em drive, vamos ver se ele muda aqui, ó. Em drive, olha só. Aí ele tem 0,8 volts. Opa, 0,8 é igual a drive. Quando você dá o ok, ele grava essa informação. É assim que funciona, tá? Mas ele não tem um contato físico, um contato elétrico ali dentro, tá? A gente só vai passar aqui para ver se, ó, ponto morto certinho, ré e estacionamento, que é o parque, tá, pessoal? Agora vamos ver se o parque vai falhar de novo lá. Ó, ré, N, D, esporte. Lembra que o parque, ele não acendeu? Agora ele está acendendo direitinho. Isso pode ser a falha da central? Pode, pessoal. Tem que passar por tudo. Tudo isso eu já fiz ontem. Só estou repassando aqui para passar informação para vocês, tá bom? Então vamos lá. Dessa parte está concluída. Defina o interruptor para desligado. Ele vai pedir aquele tempinho de novo. Vou cortar aqui. Agora nós temos aqui tambor de seletor de marcha. O que significa isso? Isso aqui, pessoal, é a parte de acionamento das marchas que fica dentro do módulo, tá? Então, a parte de acionamento do tambor, quando a gente fizer aqui, ele vai nos instruir também como faz. Alguns procedimentos podem ser feitos com o motor desligado, ligado, tá?
É ele que vai informar aqui. Pressione o freio, executando a função. Nesse momento, pessoal, a gente começa a escutar aqui um monte de estalos. E costuma ser uma função rápida, tá? Ele passa por todas as marchas e regulou, vida que segue. Função concluída. Foi. Ele vai pedir para desligar e vai ficar mais 45 segundos aguardando. Agora a parte da embreagem. Entrou uma ligação aqui, pessoal, cortou o vídeo. E agora a parte da embreagem. Essa parte aqui, pessoal, tem até um outro vídeo que eu falo sobre isso aí. Nós temos que fazer a aceleração máxima do pedal do acelerador, que não quer dizer que seja a aceleração máxima do motor. Mas, vamos lá, vou criar aqui uma situação que pode ocorrer, né? Coloca na oficina, vocês vão ver. Um motor que sai a biela pela lateral, quebra a correia, dá algum problema, por quê? A gente vai ter que acelerar ao máximo esse acelerador aqui, ele vai pedir para a gente acelerar. Então, para você que é mecânico, faça as verificações básicas, que é nível de óleo de motor, checa ali parte de correia, vê se está ressecado ou não, conversa com o cliente para saber se está dentro do período. Esse carro tem 175 mil quilômetros, é um grande risco quebrar uma correia porque ele vai pedir aqui, tá? Então, vamos fazer a verificação da parte da embreagem, isso é obrigatório, a gente tem que fazer. Se o cliente não fez a correia, para o serviço, tá? Não dá continuidade no serviço, porque se acontecer, ele vai... se você não explicou, ele vai se sentir no direito de te cobrar um motor novo, quando na verdade houve negligência de manutenção. Os dois lados têm deveres e têm direitos, tá, pessoal? Então, para quem é cliente e acha que está sempre com a razão, você se engana. Não é assim que funciona, não. Você não pode pegar uma granada, que é um componente teoricamente seguro, assim como qualquer outro tipo de agente de destruição aí, né? Você precisa de alguém para puxar o pino. Então não adianta você puxar o pino da granada, deixar na pontinha e passar para o coleguinha do lado ali e falar que a culpa é dele, porque o pino da granada caiu, mas quem na verdade puxou foi você. E assim, não tem, tá? Como pessoas, como seres pensantes capazes de retirar uma habilitação, pensar, passar numa prova, não tem como você adquirir um veículo e achar que esse veículo não vai dar manutenção. Então, aí é a dica pro pessoal que é proprietário e mais ainda pro pessoal de oficina, tá? Que o cliente ele é responsável pela manutenção preventiva. E a não manutenção, a falta de manutenção é negligência, tá bom? Então, fica ligado aí, pessoal. Pressionar o pedal de freio. Aqui ele vai fazer algumas verificações. Olha lá, pendente, aprovado, aprovado, pendente, aprovado, pendente, aprovado, pendente, aprovado. Aprovado, ali ó, pendente. Se ele não passar no teste, pessoal, ele dá reprovado, a tela volta. O teste falhou. Viram aqui? Ontem esse teste aqui não falhou. Vamos fazer novamente. Desliguei, liguei a chave para começar do começo. E vamos lá. Aprovado, aprovado. E aqui, ó, ele está dizendo o que ele está aprovando ou não, ó. Ele parou ali no seletor de marcha, tá vendo ali, ó? Agora ele manda ligar o motor. E olha lá, pressionar o pedal totalmente aberto. E somente após isso apertar ali e continuar. Pé no freio, pessoal. Ele pode dar certo ou falhar, e o motor tá lá alto. Volte a marcha lenta. Quando ele pegar a marcha lenta, dá ok aqui. Ele recomenda tudo tá desligado aqui, parte de ar-condicionado.
Então ele vai efetuar a troca de marcha no eixo A, depois no eixo B, demora, tá, pessoal? Vou dar um pause aqui. E nesse momento dessa calibragem, a gente percebe trepidações no carro, ou seja, ele está acionando e desacionando o platô de embreagem. O carro está bastante trepidado agora, soltou. Ok, aprendizagem ok, ficou lá em 11.27, 12.75, lembra que eu falei em torno de 15 ali? Já não é legal, tá? Ainda tem material, mas é aquilo, a gente sabe que ele está mais próximo do fim. Pessoal, da parte do diagnóstico, espero que isso aqui te ajude aos profissionais, que esclareça muita coisa para os proprietários. E esse carro aqui, muito que provavelmente está realmente com falha no módulo, que é o calcanhar de Aquiles aí. Vamos dar uma ligada para a Ford, vamos consultar se esse carro tem algum recall, a gente faz isso para o cliente, se tiver, não vou nem passar o orçamento para ele a princípio, vou falar com ele para ir lá na Ford, tá bom? Pessoal, curtiu? Deixa o like, compartilha, deixa o seu comentário aí, o que você acha desse câmbio. Minha conclusão, pessoal, minha conclusão é um excelente câmbio. Alguns detalhezinhos. Passar uma outra coisa aqui para vocês, o pessoal pergunta muito, dá para fazer manutenção parcial, trocar só a embreagem e não trocar os garfos? Dá para analisar tudo, pessoal, tá? Dá para fazer manutenção parcial sim, mas o técnico tem que ter sabedoria para saber se a peça que pode estar boa está perto do fim da vida útil, então é recomendar o cliente para fazer a troca, tá bom? Quem vai decidir isso é o técnico. Dá para reaproveitar os rolamentos de embreagem, dá para reaproveitar os garfos, mas claro, sob uma análise do técnico. Tá? Recomendação é, claro, sempre fazer tudo, geral, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus.